Olá para você que está nos ouvindo, está começando mais um podcast For Noiva para todas as noivinhas que estão no planejamento de casamento. Sempre com muitas dicas, sempre com muitos... Que é, diretor? Não, mas não é. Ah, eu vou apresentar do meu jeito mesmo, mas esse negócio de apresentar político não vai dar certo. Esse negócio de apresentar bonitinho... Não, mas não é, Não, solta a vinheta que eu vou apresentar do meu jeito, que é o melhor. Ninguém vai gostar de eu ficar tudo assim, esse jeitinho assim, muito calmo. Parece que eu tô lendo. Solta a vinheta aí pra eu poder começar de verdade. Dona Maria, avisa lá que o podcast começou. Está no ar o podcast mais casamenteiro que você já ouviu. Noiva! Apresentação: Saulo Oliveira. For Noivas tem o oferecimento de grupoabemus.com, música customizada e personalizada em seu casamento. Você é assim, um sonho pra mim. E quando não te vejo, eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Assim é bem melhor, assim é do meu jeito, assim é da forma que eu gosto, natural, sem estar engessado, do jeito que nós estamos nos acostumando aqui no nosso podcast. Por isso, se for bom dia, se for boa tarde, se for boa noite. Meu amor, e a gente cantar, e a gente dançar, e a gente não se cansa de ser criança. Gente, hoje eu estou com 3 histórias surpreendentes. Eu estou aqui com 2 histórias maravilhosas, cuti-cuti, fofinhas, aquelas histórias que inspiram qualquer pessoa que está no seu projeto de casamento. Também trarei para vocês uma história que foi realmente muito ridícula, bizarra, na surpresa nupcial. Você não pode perder, por isso, fique aí ouvindo mais um pouquinho de Tribalistas que eu já volto. Quero te encher de beijos. Eu penso em você desde o amanhecer até quando eu me deito. Eu gosto de você e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo. O meu melhor amigo é o meu amor. E a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa de ser criança. Gente, esses dias eu fiz uma visita técnica ao local do casamento com o casal e fiquei muito surpreso com a qualidade da montagem de evento, com a qualidade dos fornecedores, com as ideias do casal que eram muito claras. E aí eu não pensei 2 vezes, eu já falei pra eles, puxei eles de canto, falei, olha, vocês precisam compartilhar essa concepção de planejamento de casamento com outras pessoas. Eu peguei meu celular e fiz uma entrevista improvisada. Então você vai perceber que não tem a qualidade de estúdio, mas tem muito conceito para você empregar no planejamento do seu casamento. Com vocês agora, Kelly Júnior, na Palavra da Noiva. É a palavra da noiva. É a palavra da noiva. É a palavra da noiva. Estou aqui com a Kelly, com o Júnior. Eles vão casar dia 9 de fevereiro. Talvez você assista aí e já tenha acontecido o casamento. Planejar o casamento é muito difícil? A questão do planejamento do casamento foi... questão do plano mesmo do casamento, a gente colocou no papel, a gente tem isso disponível para fazer o casamento. E na hora que a gente começou a escolher os buffets, o que a gente tinha disponível não era o suficiente, mas nós trabalhamos, batalhamos e muita gente, questão de padrinhos, pais, amigos, todos deram força, todos, se precisar, ajuda. O apoio moral é fundamental. O apoio moral é fundamental. Até cliente meu, amigos dela de serviço, todo mundo assim, é legal, é da hora. E o apoio moral foi fundamental também, que incentivou a gente a fazer, né?
Deu medo durante o planejamento, de faltar? Sim. Medo, assim. Porque na verdade uma festa de casamento gira em torno de pelo menos, lógico, não tem de todos os budgets, mas é de uma coisa boa, pelo menos de 20 mil a infinito, né? Mas no mínimo 20 mil reais para sair uma coisa. Porque geralmente as pessoas pensam só na festa, né? Mas tem outros É. gastos. Ah, não, Mas tem não, outros tem, gastos, né? Mas tem muita coisas que eu e a Kelly mesmo a gente não imaginava. E tudo isso é custo. Vai aumentando, por isso que a gente imaginava, a gente tinha um capital e a gente imaginava que com aquele capital dava e tem muito mais Estou uns coisa. 20%. Graças a Tudo Deus na a gente vida, lutou, colocou em trabalhou, prioridade. deu Não, muito esse bem. ano é o ano do nosso casamento, então cortou muitas mordomias nossas, muitas frescuras nossas, a gente cortou, teve que cortar para o casamento. E aí, você poderia dar um exemplo para alguém que está assistindo a gente, ouvindo a gente agora? Nem ano novo na praia. Não teve mais, tem mais. Ir pra barzinho. Barzinho, restaurante, que a gente fazia isso todo final de semana, Japonês, uma vez por mês. Churrascaria, esquece a cada 2 meses. Eu acho que você falou que ia vender um carro, não sei se você chegou a vender. Então, A gente negociou, né? a gente negociou, a gente falou que ia vender um dos carros para quitar o casamento, negociar tudo, pagar mais, para a gente adiantar algumas coisas. A gente acabou negociando o valor do carro no banco, fizemos um ajuste lá de conta e pegamos o valor, deu certo, tudo E hoje certo. que estamos no buffet. E hoje quitamos o buffet também. Para você que não sabe, nós estamos durante uma visita técnica que eu aproveitei para gravar com eles aqui, para a gente saber um pouquinho tanto do planejamento musical, mas principalmente para você que está assistindo, algum conselho bom de quem está vivendo isso na prática para o casamento, né? Porque quem vê a cerimônia bonita lá, lindíssima, Muita coisa por trás. não sabe tem quanto tempo mais ou menos vocês têm de preparativo, planejamento. Um ano, exatamente um ano. Mas eu aconselho, se eu fosse começar do zero hoje, já teria fechado com 2 anos antes. Com 2 anos antes não, Seria mais tranquilo. você consegue fazer uma festa muito boa, porém você não precisa se apertar tanto para fazer esse nível de festa. Porque assim, você faz uma festa legal, bonita, você não quer um convite virtual. Você não quer um convite com qualquer papel. Então assim, você tem que pegar um convite numa gráfica boa. Tem que ter, para a pessoa quando receber o convite, já se impressionar com o convite. E a ponto de falar, nossa, esse convite é assim, imagina de festa. R$5. Mas tudo isso se planejar certinho, acho que não Não, acontece. tudo isso planejado, sai importante se escrever no papel e fazer acontecer. É importante isso. Uma coisa que eu também priorizei assim, durante esse 1 ano era que todo sábado eu fechava alguma coisa. Então assim, no sábado fechei o convite. Aí depois no outro sábado eu fechei o chinelo, vai ter chinelo no casamento. Aí depois que eu paguei o chinelo, fechei o topo do bolo. Aí fechei a roupa do noivo. Aí comprei o sapato, comprei o brinco. O que mais? Esses detalhes, assim. Então assim, todo sábado a gente a gente tinha alguma atividade. tinha alguma atividade para Ou entregar o convite. casamento, aí depois chegou a época, vamos entregar convite, aí entrou na época de festas de finais de ano, então a gente se programou bem para isso, então para não ficar muito longe do casamento e nem muito próximo, deixar muito próximo do casamento, porque a gente sabia também que mais próximo do casamento a gente tinha que estar mais presente dentro do buffet, vendo, acompanhando os fornecedores, fotos. Uma coisa que a gente quis muito foi o site. A gente fez um site para receber presentes virtuais, onde a gente colocou os fornecedores. Você viu o Lembro, site? você me mandou. E E não é qualquer site, é site bonito, não é simplesmente, vou construir um negocinho e pôr não, tem. por quê? São Porque hoje em detalhes. dia não é mais que nem antigamente que você casa, a tia vai dar a geladeira, a tia vai dar o fogão. Não, você que escolher seu fogão, você que escolher sua geladeira, você que escolher seu sofá. Então, quando você faz um site, você coloca presentes virtuais. Então, como a gente vai passar a lua de mel, a gente colocou vários presentes virtuais, como jantar à luz de velas, X, brisa do mar, X. Então, assim, a gente ganhou presentes virtuais que vão se reverter em dinheiro, pra quê? Pra pagar festa.
Ou pra gente sobrar um pouquinho pra gente se divertir. Vai Mas se assim, divertir a na lua de prioridade mel, é é. a festa. A prioridade nossa é a festa. Porque de muita verdade. gente às vezes pensa, com esse dinheiro você viaja. Mas assim, viajar não é uma condição pra você fazer uma festa de casamento. Porque viajar você vai poder viajar a vida inteira. É. Não é porque você vai pagar X numa festa que você poderia fazer uma viagem, tá? Esse ano que passou a gente não viajou, mas no ano anterior a gente foi pra Disney. Aí, então assim, tem que botar todo na ano balança. a gente colocou alguma Todo ano a coisa gente legal fazia pra uma fazer. viagem Então, legal assim, pra fazer. E esse ano a nossa prioridade passou, foi o Foi o casamento. casamento. Então, agora que a gente quitou o casamento, a gente quer fazer uma viagem depois do final de ano, uma viagem mais top, né? Assim. E para a lua de mel, vocês estão planejando Então a gente vai viajar? pro Nordeste. Nós vamos pro Nordeste do Brasil. A gente optou De ficar no início, a gente Brasil, vai assim, pra- né, pra economizar Recife. um pouco mais. É. Mas por quê? Porque a gente fechou em colocar detalhes importantes para a festa. Para a festa. Vocês não estão acompanhando, mas o local aqui é belíssimo, são vários ambientes aqui, tem um ambiente para cerimônia, tem um ambiente para festa, então eles priorizaram, se planejaram e por isso vão ter uma cerimônia digna de realmente de príncipes, né? E não é caro, não é caro para quem se planeja. Agora, se você não prestar atenção no planejamento anual, não dá para ter uma festa igual. Então, esse bate-papo aqui é muito importante de uma noiva real, né? Uma noiva de um casal que realmente está sabendo o que fazer. A estatística do casamento é estressante, porque a gente conhece bastante pessoas que conhecem a gente e tem consideração, mas não dá para fazer uma festa para 500 pessoas, não dá. Você tem que criar aquela lista, você tem que criar 2 listas de casamento, as pessoas principais, E os seus detalhes. amigos, parentes e as outras pessoas que depois você dá para Se alguém convidar. falar que não vai, Que não vai, você dá para colocar aí adicionando na lista. E por último, eu queria que vocês dessem algum conselho para quem está começando do zero agora. Qual conselho vocês dariam agora? Vou começar, vou casar, o que essa pessoa precisa saber? Planeja tudo. Planejamento é importante. Põe no papel, escreve. E principalmente cumprir tudo que você planejou. Cumprir tudo que você planejou, se vira. Você quer esse tipo de festa, nós vamos trabalhar para isso. tem que ter foco, né? Já resumindo, é foco. Isso, foco, bastante foco e muitos amigos vão sair, é só hoje, esquece isso. Bom, esse foi o nosso papo rápido aqui. Aproveitei a visita técnica aqui para a gente poder ter uns conselhos bons com quem realmente investiu. E eu só estou falando para vocês vão ver depois nas imagens, provavelmente nós colocaremos algumas coisas nas redes sociais, mas é porque é um local belíssimo, é com uma estrutura fantástica, profissionais de alta qualidade e eu acho que a melhor pessoa para aconselhar é alguém que conseguiu criar um evento único desse. Então, agradeço a vocês pela disponibilidade de conversar com a gente aqui. É a palavra da noiva, é a palavra da noiva, é a palavra da noiva. Gente, se tem uma coisa que eu aprendi com a Kelly, se tem uma coisa que eu aprendi com o Júnior, é o valor do não. Cada não que eles deram para amigos, para colegas, para familiares, significou muito no planejamento orçamentário deles. Eu já percebi que grande parte daqueles casais que enfrentam problemas no final, na reta final, sem dinheiro, ficam desesperados, são casais que negligenciaram os pequenos gastos. Você pode pensar, pequenos gastos? O que você está falando, Saulo? Olha, é simples, é aquele cafezinho, é aquela coxinha, é aquela pizzinha, é aquele refrigerantezinho que você vai gastando e não vai marcando. Eu trago o exemplo para vocês que eu fiz um curso de orçamento familiar. E esse curso para mim foi muito importante. A primeira coisa que o professor perguntou para mim, quanto você gasta de cafezinho por dia? E era uma época que eu tinha pelo menos um gasto de um cafezinho por dia, porque nós estávamos no meio de uma ópera, estávamos tocando com a orquestra uma ópera e durante o intervalo nós reuníamos e tomávamos aquele cafezinho. E aí ele perguntou, quanto custa esse café? E eu, todo inocente, falei assim, R$2 apenas. Aí ele perguntou pra mim, isso pesa no seu bolso, no seu orçamento? Eu falei, não, de maneira nenhuma.
E ele, com aquele olhar de vilão desengonçado, olhou pra mim com aquela risadinha de canto. Pegou um papel, pegou uma caneta, deu outra risadinha de canto e falou, vamos ver. Aí ele começou a fazer as contas. Tudo bem, 5 dias na semana, segunda a sexta, R$2 o cafezinho, dá quanto no final da semana? Aí, R$10. No final de um mês, vamos lá, são 20 dias, dá R$40. Em um ano você vai gastar R$480, em 10 anos R$4.800, tudo isso com o dinheiro de um cafezinho que não pesará em seu orçamento. E aí ele perguntou, você só toma um cafezinho ou você come uma coxinha, um pão na chapa, um pão doce? E aí eu caí na besteira de falar, às vezes um pão na chapa, às vezes uma coxinha, às vezes pão na chapa com coxinha e pão doce. E aí ele começou a fazer contas lá na minha frente com os valores que eu falava. Eu sei que quanto mais eu falava as coisas que eu fazia, mais eu me dei conta que esses pequenos gastos faziam muita diferença. E aí ele falou pra mim, olha, só com o dinheiro do seu cafezinho, se você juntasse R$2 por dia, você daria a ceia de Natal tranquilamente na sua casa. E aí eu comecei a observar que são pequenos gastos que fazem diferença. Você aí noiva, você aí noivo que tá aí nos seus preparativos, na reta final do seu casamento aí, olha, corte pizza, corte sushi, corte qualquer coisa que gaste. Olha, leve uma fruta, leve água de casa, sabe? Você evita gastar, porque você precisa ter capital para arcar com fornecedores, arcar com qualquer imprevisto que possa acontecer e principalmente para não entrar quebrado no casamento. Você lida bem com surpresas? Você é o tipo de pessoa que consegue se manter frio mediante ao inesperado? Você é o tipo de pessoa que consegue se concentrar em si e não ter uma reação negativa. Por exemplo, você receber um presente que você não gosta e você vai abrir na frente da pessoa. Você consegue disfarçar, dar um sorriso? Ou você é o tipo de pessoa que não consegue disfarçar que não gostou? E por que eu pergunto isso? Porque tem tudo a ver com o assunto de hoje. Porque geralmente muitas noivas ficam pensando, eu não quero algo tradicional, eu não quero algo comum, eu não quero que minha cerimônia seja apenas mais uma, e resolve fazer alguma alteração, alguma coisa às vezes que viu no YouTube, algumas coisas que acompanhou de outras pessoas, de concepções de outras pessoas, e resolve fazer uma surpresa para os seus convidados. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. E eu quero hoje compartilhar com vocês essas duas vertentes, duas que deram muito certo para que você se inspire e uma que foi realmente decepcionante. Se tem uma coisa que me deixa muito preocupada quando uma noiva chega para mim e fala assim, Saulo, eu quero que alguém cante no meu casamento. Eu tenho uma amiga que ela canta muito bem e ela vai cantar no nosso casamento, porque é um sonho para mim. Gente, vocês não sabem como isso me incomoda. Por quê? Porque o meu serviço no grupo abmus.com é simplesmente fornecer a música de casamento. Se vem uma pessoa sem nenhum talento musical para cantar, as pessoas podem observar e pensar que o serviço é meu. Eu não vejo ninguém chegando lá no buffet falando assim, olha, eu tenho um amigo que cozinha pra caramba, é um baita cozinheiro, deixa ele cozinhar um pouquinho com vocês. Eu não vejo na decoração assim, olha, eu tenho um amigo meu que é jardineiro ou tenho uma amiga que é designer de interiores e ela vai dar uns
pitacos aí. Não, eu não vejo, mas na música, gente, olha, isso é comum. Pior que isso é quando uma noiva inventa de cantar. Se ela ainda tiver algum dom, algum talento, alguma concepção musical clara, não há problema. O problema são quando as pessoas não sabem cantar. Então, você aí já sabe, se um dia quiser me irritar, é simplesmente falar assim: Saulo, eu quero cantar no casamento, porque já passarão milhões de coisas pela minha cabeça. Não é que eu sou contra, não. É que há realmente uma necessidade de ser feita uma triagem para que não haja saia justa, para que não haja problema, para que seja verificado realmente os dotes musicais e principalmente para que não vire motivo de deboche e motivo de lembrança negativa. O casamento precisa ser perfeito, perfeito, perfeito. E agora a noiva vai fazer uma surpresa para o noivo. Sinto tão amado, isso faz bem ao coração da gente quando tem alguém pra dividir um grande amor. Como a brisa da manhã, assim você chegou. Uma ótica perfeita de amor, uma ponte sobre o rio de dor. Então, a minha reflexão sobre cantar em casamento é baseado principalmente no evento em si. Você tem que observar para evitar que aquela pessoa que está confiando na sua trilha sonora não tenha um problema, porque eu acho que depois que já aconteceu a situação, não adianta você ficar botando desculpa, ficar falando assim: ah, mas eu acho que foi o microfone, ah, eu acho que é porque você não ouviu o retorno. Não. Se você antever que pode ser um problema, você pode, mesmo que destrua o sonho da noiva, falar a realidade. Olha, você pode fazer uma declaração de amor mais intensa, você pode tentar fazer um outro tipo de surpresa, um outro tipo de homenagem, mas cantar não dá. E por que eu tô falando isso? Porque a primeira história é uma história bem sucedida. Teve uma noiva que chegou para mim e falou: Saulo, eu quero fazer uma homenagem pro meu noivo, eu quero cantar uma música. E ela me mandou vários links assim no YouTube e músicas difíceis que eu ficava olhando assim, falei: meu Deus do céu, será que ela sabe cantar? E aí eu pedi pra ela: olha, vamos fazer um teste, grava alguma coisa pra eu ouvir, não sei, acompanha junto a música no YouTube, peça pra alguém que sabe tocar um violão, acompanhar você cantando, né? Porque existem dois problemas. O primeiro é da pessoa realmente saber cantar e outro, da pessoa saber cantar em público, porque não adianta só cantar em público, você vai estar num dia muito emocionado, você vai ter num dia muito especial que é o dia do casamento, e se você não tiver uma concepção de cantar em público, você pode ter muitos problemas de desafinação. Então eu pedi para ela gravar para mim, para que eu soubesse, e ela começou a demorar a gravar, ela estava com muitos afazeres, tinha um trabalho dela, tinha um planejamento do casamento e ela não me mandava, e aí o meu desespero foi ficando maior, o meu desespero foi ficando grande, o meu coração começou a bater muito acelerado. Imagina como ficou minha cabeça quando essa noiva, depois de umas 4 semanas, me envia uma mensagem no WhatsApp falando assim: Saulo, eu gostaria que meus amigos cantassem. Eu tenho alguns amigos muito especiais para mim, e eu queria que eles cantassem, fizessem uma homenagem para o meu noivo, de forma que fosse realmente surpreendente, que nem um vídeo que eu vi no YouTube, e me mandou esse vídeo. Gente, quando me mandam um vídeo no YouTube e falam que querem fazer igual, dá muito medo, porque às vezes o vídeo tá editado, às vezes o vídeo tá com uma imagem, mas o som é de estúdio, às vezes não é uma coisa real. Então há um receio gigantesco, porque a pessoa não tá vendo a reação dos convidados, a pessoa não tá vendo a reação das pessoas, e isso dá muito medo. Mas a gente conversou entre nós aqui na equipe do Grupo Abemos.com e ficamos pensando: o que faremos? E aí eu pedi para ela me mandar uma gravação do pessoal cantando. Porém, uma gravação do WhatsApp que você aperta o botãozinho de gravar e vai
todo mundo, sai aquela coisa tumultuada. Você não tem como analisar vozes, você não tem como analisar como eles funcionam, né? E aí não ficou muito claro. E eu pedi para que eles marcassem um ensaio para que eu pudesse acompanhar, para que eu pudesse ver, para que eu pudesse ter uma concepção, primeiro, de como eles cantavam, de segundo, para como a gente poderia criar um arranjo, para como a gente poderia organizar aquilo. E aí, passado-se um dia, marcaram e eu fui para o ensaio. Gente, quando eu cheguei lá no lugar do ensaio, onde estava combinado, um amigo estava viajando, o outro amigo estava trabalhando, o outro amigo estava estudando e não conseguiria chegar, e no final tínhamos pouco dos que realmente iriam cantar. Mas o que eu vi dentre eles é que realmente eles eram bons, eles já tinham uma experiência de cantar na igreja, eles não se intitulavam cantores, mas eles tinham realmente uma afinação, eles tinham um senso de divisão de vozes, o que possibilitou que eu tivesse um pouquinho mais de confiança, mas não conseguimos ensaiar, não conseguimos observá-los todos juntos antes. Tivemos que realmente acreditar naquilo que a gente tinha ouvido no WhatsApp e no ensaio independente deles com o nosso arranjo. Chegou o tão sonhado dia do casamento e aí o combinado era que fosse realmente uma surpresa. Eles chegaram um pouco antes, conseguiram passar o microfone sem que o noivo observasse e ficamos esperando um momento acontecer. A noiva optou em fazer a surpresa exatamente no momento dos votos. Então, o noivo começou a falar, começou a declarar o amor, começou a falar as coisas que eram realmente importantes para ele e depois foi a vez da noiva. E ela, quando pegou o microfone, ela começou a cantar de uma forma linda. E aí, conforme nós tínhamos visto no vídeo, como nós tínhamos combinado com cada um, na parte que eles cantaram, eles começaram a se levantar. E foi muito emocionante. O noivo começou a chorar, começou a ficar emocionado, a família também, as pessoas. E olha, realmente foi extremamente belíssimo. Mas sabe por quê? Porque, eles tinham experiência realmente em cantar em igrejas, eles tinham realmente uma observância com a voz, eles foram realmente dispostos a ouvir o Grupo abemus.com, a aprender, e olha, o resultado foi excepcional. Por isso, você aí que tem vontade de cantar, se grave, veja como você canta e mande para amigos de confiança. Você vai gravar a música que você quer cantar e vai mostrar para aqueles amigos. Só que existe um detalhe. Talvez ele não tenha coragem de falar para você que você é desafinado, que você não nasceu para cantar, que você deve ter alguns outros dons dados por Deus, mas não de ter uma voz bonita. E aí ele vai usar algumas outras desculpas, vai falar para você assim: ah, mas será que fica legal mesmo? Ah, mas será que fica bom? Você já viu como funciona? Você não prefere manter o tradicional? E aí você vai ter que prestar bastante atenção para que você não pague mico. Eu tenho tanto para lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande. Você já teve aquele momento especial que o seu noivo olhou no fundo dos seus olhos, ajoelhou, segurou suas mãos, respirou bem fundo e disse assim: não é maior, quer ser minha companheira pelo resto da minha vida? Já teve o seu pedido de casamento? E por que eu estou falando isso? Porque é um momento que eu acho que toda mulher espera, principalmente quando fala-se em casamento. Muitas mulheres não aceitam apenas que o homem comece a se movimentar, procurar casa, procurar buffet, procurar todas as coisas para ter realmente o casamento. Não, elas gostam daquele romantismo, gostam daquele momento. Então você, homem que está aí, que ainda não pediu, que já começou a planejar e não pediu,
peça, ter esse momento, é importante para ela, entenda isso, faça uma surpresa, mas faça realmente de coração. Como é grande o meu amor por você. Teve um noivo que ele não pediu sua noiva em casamento. Ele começou a fazer os preparativos, ele começou lá a preparar as coisas do buffet, começou a preparar a casa, começou a realmente correr atrás de convites e fazendo todos os afazeres e não parou para fazer esse momento especial. A noiva, claro, começou a ficar um pouco triste, começou a ficar um pouquinho decepcionada, mas mesmo assim o casamento estava marcado, né? E foi passando-se o tempo e ele realmente não pediu em casamento. Então chegou no dia lá da cerimônia, a cerimônia acontecendo, o grupo abemus.com tocando músicas, eram temas sertanejos que eles gostavam muito, e foi rolando aquela cerimônia muito bonita. De repente chegou a hora das crianças entrarem. E esse noivo, ele tinha feito o pedido de namoro para ela quando ele foi namorar, ele conseguiu colocar a aliança dentro de um Kinder Ovo. Você aí conhece Kinder Ovo? Você vai lembrar dessa musiquinha. Adivinhar, sonhar, desejar, descobrir o que é felicidade. Encontra, joga, sorri e depois decide o bom que nele há. O Kinder Ovo é um pedaço de felicidade. Kinder Ovo dá cada dia. Eita, nostalgia, né? Nostalgia dessa época. O Kinder Ovo fez a cabeça de toda a minha geração. As crianças realmente gostavam muito daquela surpresinha que veio dentro. E essa noiva, quando foi comer um Kinder Ovo junto, eu não sei como ele fez, principalmente como ele reembalou o Kinder Ovo, ele colocou uma aliança lá dentro e ela ficou muito feliz com o pedido de namoro. Mas ele não tinha feito nada pro casamento. Nada. Não tinha pedido, não tinha ajoelhado, não tinha nem sequer falado. Porém, na hora que entraram as crianças trazendo as alianças, veio a surpresa. Ele tinha feito um Kinder Ovo gigante. E aí, conforme aquelas crianças entrando, a noiva começou a se lembrar de como tinha sido pedida em namoro. Os convidados, os amigos também se lembraram e foi um momento muito especial. Quando chegou na frente e ele recebeu aquele Kinder Ovo gigante, ele pegou e abriu e lá dentro tinha um anel de noivado e tinha aliança. E aí ele falou: olha, eu deixei esse momento especial, eu tinha planejado esse momento mágico para você, para lembrar o quanto é importante. Então eu coloquei aqui o anel de noivado que eu não tinha te pedido em casamento antes, eu vou te pedir em casamento. E aí ele ajoelhou, fez aquele discurso bonito, a noiva chorou, todo mundo se emocionou e olha, foi uma surpresa fantástica. Ele pegou uma coisa que tinha sido importante no período de namoro e trouxe para a cerimônia como marco. Foi inesquecível. E aí tá a dica para você, hein? Pegue esse momento mágico, alguma coisa que tenha um grande significado e introduza na sua cerimônia. Alguma coisa que tenha um significado muito especial para você, alguma coisa que tenha um significado muito especial para o seu noivo e traga para a sua cerimônia. Você vai ver que vai ser um momento muito especial, vai ser um momento mágico, vai ser um momento emocionante e inesquecível para a história de vocês. Deixa eu dizer que te amo. Deixa eu pensar em você. Isso me acalma, me acolhe a alma. Isso me ajuda a viver. Hoje contei pras paredes coisas do meu coração. Passei no tempo, caminhei nas horas, mais do que passo a paixão. É um espelho sem razão, quer amor. Que histórias gostosinhas, viu? Que histórias bonitinhas, que momentos felizes foram esses. Eu sempre reitero para vocês que a oportunidade de fazer parte da história é fantástica. Eu ganho amigos e eu vejo realmente em cada casal, em cada história dessas, uma vida gigantesca. Eu tenho a oportunidade de acompanhá-los nas redes sociais, seja no Instagram, seja no Facebook. E olha, a felicidade daquele dia do casamento se mantém. Eu vejo que muitos deles hoje já são pais, a família já está, ou se não está aumentando, já aumentou. E olha, ter participado desse ponto da história
é uma das coisas mais agradáveis. Uma vez eu ouvi de um padre que ele sabia quando um casal iria dar certo, quando chegavam para ele, eles tinham os mesmos trejeitos, os mesmos gostos, as mesmas fisionomias, às vezes até as caretas, a forma de dar risada. Por quê? Andando junto, eles começam a se tornar realmente um. E esse é o objetivo do casamento, né? Ser um com o outro. E esses casais que eu tenho feito casamento, participado da história, eu tenho visto e vivido isso, e para mim isso é muito importante. E essas duas surpresas marcaram a minha vida, marcaram a minha história. Eu sempre gosto de externar como foram momentos felizes e importantes. Amor, I love you. 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 Eu acho que não tem nada mais perigoso do que uma noiva que não escuta fornecedor. Porque o fornecedor, ele tá acostumado a trabalhar com casamento todos os finais de semana. Todos. Ele pensa nisso a semana inteira, projetando o casamento, ele conversa com noivos, ele sabe exatamente alguns atalhos, ele vê o que deu certo, o que não deu certo, o que dá errado, o que não deu errado. Ele sabe. Por quê? É o trabalho dele. E aí quando uma noiva não escuta o fornecedor, ela parte para um caminho que pode ser realmente muito preocupante. Tempos atrás eu tive em meu caminho uma noiva dessas. Uma noiva que queria uma música para um momento especial, porém ela não compartilhava qual era esse momento especial. Eu perguntei para ela, indaguei várias vezes, falei: olha, fulana, o que você pretende fazer para a gente poder ajustar, para a gente poder alinhar, porque nós não precisamos fazer parte da surpresa, nós precisamos preparar a surpresa. E a resposta dela foi assim: olha, Saulo, confia em mim, vai ser algo totalmente muito especial, você vai ver. Aí o corpo esfria, né? Dá arrepios, a gente começa a ficar preocupado. Porém, em conversas com a equipe do grupo abemus.com, nós pensamos exatamente que a melhor forma seria esperar a última reunião com a assessoria. Provavelmente a assessora contaria para a gente o que estava acontecendo e nós não teríamos nenhum problema com isso, né? E aí aguardamos até essa última reunião, que é aquela reunião que a gente faz muito próximo ao evento, né? Com todos os fornecedores, com todas as ideias, coloca tudo em pauta e resolve qualquer pendência, qualquer dúvida. Chegou no dia da reunião, os fornecedores todos sentados com a noiva, com a assessora, e chegamos todos com essa dúvida sobre esse momento, né? Para nossa surpresa, a assessora também não sabia. E aí nós começamos a pressionar, começamos a falar: olha, a gente precisa saber, nós precisamos todos aqui alinhar para não termos problemas. E a palavra dela era a mesma: olha, gente, eu falei com minhas amigas, elas super concordaram, então vai dar tudo certo. Eu pedi ajuda apenas para elas, porque aí as coisas vão acontecer. Eu quero surpreender até vocês. Nós, fornecedores, nos entreolhamos, baixamos a cabeça, porque o trabalho com casamento, a gente sabe que quando uma noiva não quer contar uma coisa, primeiro, pode ser que ela realmente não confie na gente, e segundo, que é o mais costumeiro, é que ela sabe que ela vai receber um não. E recebendo esse não, ela quer de qualquer forma fazer aquilo que a cabeça dela pensa que é certo. E isso que nós tivemos mais ou menos a concepção, mas não tivemos o que fazer. Ela não quis contar e no final tivemos que esperar até a cerimônia.
Gente, que cerimônia linda, que cerimônia fantástica. Ela casou em um local que simulava um castelo medieval onde os funcionários eram todos vestidos de plebeus. E foi realmente sensacional. Ela entrou ao som de 6 clarins fazendo o anúncio dela e fazendo a marcha nupcial. Foi realmente impressionante. E conforme passou a cerimônia, a gente até esqueceu da surpresa, porque não aconteceu nada diferente e a gente achou que beleza, ela deve ter desistido, deve ter visto que não daria certo. Porém, tinha uma menininha com uma caixa para entrar na cerimônia. Essa menininha tinha mais ou menos a idade de uns 7, 8 anos e era seguida por mais algumas menininhas de entre 5 ou 4 anos. E aí, pós-votos, pós o beijo, o celebrante anunciou a entrada dessas meninas, né? E aí foram entrando essas menininhas, criancinhas bonitinhas, né? Com aquele passo bem lento. Gente, foi uma gracinha, assim. Elas entraram em fila, a maior levava uma caixa como se fosse o tamanho de uma caixa de sapato e as menores, caixinhas menores. Todas entraram coreografadas na mesma passada e quando chegaram lá no meio do cortejo, elas deram como se fosse um passo de balé, giraram, levantaram suas caixinhas e puxaram uma cordinha, uma fitinha assim para abrir. E aí foi aberta essa caixa. Só que o que elas esperavam que acontecesse não aconteceu. E quase que instintivamente essas meninas baixaram essas caixas e foram olhar dentro delas para saber o que tinha acontecido. Gente do céu, vocês não acreditam. A surpresa da noiva era que as meninas pequenas entrassem com um passarinho e a grande com uma pombinha, para que no momento assim fosse celebrar com aqueles pássaros voando. Só que ela colocou todos esses pássaros dentro de caixas sem entrada de ar. O que aconteceu? Demorou a cerimônia, esses pássaros estavam lá fechados com essas cordas e eles acabaram morrendo. Então, quando aquelas crianças desceram e viram aqueles pássaros mortos, foi um chororô. Foi, meu Deus do céu, foi desesperador. Elas ficaram assustadas, o público ainda não tinha entendido, os convidados não entenderam o que estava acontecendo. Ficaram, o que está acontecendo? Todas essas meninas chorando, eram 4 menininhas chorando. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? A noiva desapontada e a surpresa arrasada. Por quê? Porque para acalmar essas crianças, para tirar aqueles pássaros mortos, foi uma bagunça geral. Porque a mãe que era madrinha foi correr para saber o que estava acontecendo com a filha, a mãe que era convidada saiu correndo para saber por que a filha estava chorando, a noiva começou a chorar de tristeza e aí desandou com aquela perfeição que a gente tanto gosta e que a gente tanto luta para acontecer. Tudo por quê? Porque ela não quis contar para nós fornecedores o que ela faria, porque possivelmente o nosso conselho seria para que ela colocasse uma caixa com furos para que esses passarinhos tivessem a oportunidade de respirar, gente. Olha, semana que vem eu vou trazer para vocês uma história fantástica, hein? Eu vou contar para vocês quando o diabo manda uma assessora. Quando o diabo manda uma assessora. Vai ser uma oportunidade gigantesca para você aprender de uma forma bem humorada. Sabe por quê? Porque eu quero que o seu casamento seja perfeito. Porque eu quero que essas histórias nunca aconteçam no seu casamento. E que eu quero, principalmente, que seu casamento nunca seja assunto negativo de podcast. Muito obrigado pela companhia e já sabe, se for bom dia, se for boa tarde, se for boa noite.